As reflexões dos últimos dias são as mais diversas. Cada um procura um entendimento, uma lógica, um significado desses dias. E a reflexão sempre, de novo, gira em torno daquele que permitiu ser levado até a cruz. E a compreensão nossa em relação a esse ato, muitas vezes, não é claro. Por que ele fez isso por mim? Se é uma expressão de amor, necessário seria, de fato, ser entregue daquela forma, sofrer daquele jeito, agonizar até a morte? Será que a forma, o meio, o mecanismo, não poderia ter sido outro? A chave espiritual para essa paga não poderia ser outra? E essa, obviamente, é a reflexão de muitos. E tem aqueles também que se preocupam com chocolate. Posso perguntar, recebeu um chocolate gostosinho? Recebeu um chocolate maravilhoso? É bom também, não é? Alguns precisaram procurar, outros não. Mas que esse entendimento da manifestação da glória de Deus nesses dias não se perca nosso coração. Abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos desse texto. Por mais que esse relato está distante da crucificação de Jesus, mas ele tem o seu significado, tem a sua importância para a nossa vida. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículos 14 em diante. Diz o seguinte: Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele na cama com febre. Jesus então tocou na mão dela e a febre saiu. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Esse é um texto profético de Isaías, que fala do porquê de Jesus ir até a cruz em obediência. Versículo 18, Jesus viu a multidão em volta dele, mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse: mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. E Jesus respondeu: as raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro, que era seguidor de Jesus, disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. E Jesus respondeu: venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Como a gente sabe muito bem, o ministério de Jesus não é apenas um fato, um momento pontual da crucificação, mas o ministério de Jesus aponta para esse momento da ressurreição, da glória, manifestação da glória de Deus. Mas nesse processo, nesse caminho, há uma série de fatos que sempre de novo nos dão um pouco mais de entendimento daquilo que Jesus veio fazer. E esse texto eu acho interessante pela combinação, porque Jesus estava novamente caminhando entre povoados, lugares, cidades, e aí ele chega num certo lugar, está ali a sogra de Pedro enferma, e ele então vai lá e toca essa mulher e ela é então curada. E imediatamente ela se prontifica a servir Jesus e seus discípulos que lá estão. Provavelmente esse fato aconteceu num sábado e o pessoal estava em casa. Mas aí algumas pessoas, ao entardecer, depois do pôr do sol, elas foram até aquele lugar levando as pessoas enfermas, e aí você pode imaginar todo tipo de enfermidade. Pessoas talvez paralíticas, outras, como diz o texto, possessas, outras talvez com outros distúrbios, outras dificuldades, outras enfermidades, e aquele lugar encheu.
E aí o texto diz que Jesus expulsou os demônios daquelas pessoas, que é na verdade o oposto daquilo que Jesus, a possessão é o oposto daquilo que Jesus veio fazer. Ele então expulsava os demônios, os maus espíritos, e o texto continua dizendo que ele curava muita gente, todo aquele pessoal que lá estava. E aí você pode imaginar que depois desse momento, depois desse marco na história daquelas pessoas, todos deveriam dizer o seguinte: eu confio nesse Jesus e vou segui-lo para sempre. Eu vou me submeter à vontade dele, eu vou fazer o querer dele, porque é muito melhor fazer aquilo que ele quer do que as minhas vontades, meus desejos. E no final desse primeiro texto, o autor que relata esse fato diz: o que está acontecendo aqui é profético. Já foi anunciado lá pelo profeta Isaías 53, onde então é descrito o que Jesus veio fazer de fato. E entre outras diz lá, ele tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades, não só isso, as nossas dores, nossas iniquidades, ele tomou sobre si, para que nós tivéssemos a liberdade, a libertação de tudo isso que nos aprisiona, escraviza, maltrata e nos leva à destruição. E aí há ali um mestre da lei, alguém que trabalhava, servia no templo. O mestre da lei, ele diz: eu estou pronto para seguir o Senhor. E nesse processo de se colocar como pronto a servir Jesus, ele teria que abrir mão do seu trabalho, da sua função, da sua renda. Então dá para entender que ele tinha processado o peso, o preço de seguir Jesus, até porque os religiosos amigos dele não estavam de acordo com esse posicionamento. Mas ele diz: eu estou pronto para seguir o Senhor. E aí você pode imaginar que um bom processo aconteceu no coração dele. E aí Jesus aponta para algo que talvez ele não tivesse avaliado. Ele diz: as raposas têm suas covas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde descansar, não tem aonde como repousar. E aí se manifesta uma outra pessoa dizendo: Senhor, e esse era seguidor, esse já tinha andado com Jesus, não era dos 12, mas era um seguidor de Jesus, e diz: Senhor, eu preciso de uma dispensa. O meu pai não está muito bem, sei lá, talvez já está com uma certa idade, eu preciso que o Senhor me libere, para que eu aguarde o falecimento dele, cuide dele até então, e depois eu me coloco à disposição para te seguir. E aí o Senhor Jesus diz: venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Há pessoas aí que não têm objetivo nenhum na vida, há pessoas aí que não têm esse significado de vida, eles podem fazer esse cuidado, eles podem cuidar do seu pai, mas você venha e me siga. Esse contexto todo, a gente poderia continuar lendo, muito profundo e necessário para a nossa compreensão. Quando então se afirma que esse momento é profético, porque o Senhor Jesus tomou sobre si, quando? Na crucificação, o que? Toda a nossa maldade. Como assim? Se eu entregar tudo isso a Ele. E acontece então esse momento poderoso, a sogra de Pedro curada. E aí você pode imaginar aquele povoado, aquela região, aquela cidade oprimida por Satanás e seus demônios, que muitas vezes nós não compreendemos, debaixo de uma opressão, e muitos foram levados a Jesus, que não tinham liberdade de escolha, mas estavam debaixo do jugo do inimigo de Satanás, e não conseguiam tomar suas decisões, nem conseguiam viver uma vida normal. E o texto diz: Jesus veio
também para libertá-los. Se a gente lê todo o texto de Isaías 53, a gente certamente chega a essas e muitas outras conclusões. Mas há aqui uma manifestação do poder de Deus através da vida de Jesus sobre aquelas pessoas. E quando nós olhamos para esse momento, nós precisamos compreender que esse mesmo Jesus quer continuar fazendo a mesma coisa no nosso meio. E acontece também no meio da nossa cidade, povo da nossa cidade, da nossa região, que há pessoas que estão debaixo do jugo do inimigo, sofrem com opressões, não vivem a liberdade porque de alguma maneira, por causa do pecado, são escravas, aparentemente talvez só de vícios, mas há uma escravidão espiritual que é muito maior do que a escravidão talvez de um vício, de uma mania, de uma cultura familiar, e a pessoa está debaixo desse jugo, e ela não consegue viver com uma vida normal, sofre com as consequências do pecado. Gente, as consequências do pecado têm um efeito muito maior do que a gente imagina. Se nós não compreendemos por completo Deus, é verdade também que nós não compreendemos por completo o poder do pecado. Por isso nós não nos distanciamos o suficiente do pecado, e muitas das vezes nós pensamos assim, mas não é tão errado assim, se eu fizer isso ou aquilo. Não é tão feio assim, se eu fizer ou deixar de fazer. Porque nós não compreendemos o efeito do pecado. Porque o efeito do pecado não está sobre a nossa vida apenas quando nós passamos para a eternidade. O efeito do pecado está sobre a nossa vida, quando não resolvido, hoje, sobre a próxima geração e assim por diante. E Jesus, Ele viu aquela opressão, viu aquelas pessoas que estavam não apenas sofrendo por causa das suas enfermidades, não sofrendo apenas por causa de algumas limitações físicas, não talvez por algum vírus, uma bactéria no organismo, mas estavam sofrendo por causa desse jugo que o pecado traz. Jesus veio para libertar essas pessoas. E a pergunta que muitas vezes nós nos fazemos é a seguinte: por que então as pessoas, ao entender isso, imediatamente não se posicionam para seguir Jesus? E a gente vê esse mesmo contexto aqui. Jesus fez uma série de milagres, um processo de libertação em muita gente, só que depois, ao chamar para seguir de fato, as pessoas acham as suas desculpas, a sua argumentação, têm o seu posicionamento e acabam não vivendo a liberdade que Jesus veio trazer à humanidade. Texto de Romanos capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Veja que expressão forte, por causa de uma pessoa, a transgressão de uma pessoa por causa do pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Não está dizendo lá que aí a morte veio dar uma judiadinha, veio lá atrapalhar um pouquinho o ser humano, diz lá que veio dominar a raça humana. Mas aí ele continua, mas o resultado do que foi feito por meio de um só homem, chamado Jesus Cristo, é muito maior. E essa é uma compreensão necessária para a nossa caminhada de fé com Jesus. Se a gente vê algo ruim acontecendo, precisamos ter plena convicção de que aquilo que Jesus veio trazer é muito maior, é mais poderoso, que não vai se submeter àquilo que o inimigo está fazendo, mas a força, o poder de Deus é maior para trazer libertação, para trazer vida completa e vida nova. Continuando a leitura do texto: e todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão
na nova vida por meio de Cristo. Todos aqueles que recebem, todos aqueles que vivem o processo de reconciliação, todos aqueles que se arrependem do seu pecado, se prostram de fato diante de Deus, esses são agraciados com esse poder maravilhoso para que possam reinar nessa nova vida, não apenas vivendo debaixo de uma opressão, de um sofrimento contínuo, de um jugo, mas são pessoas que podem reinar, que têm essa autorização em Cristo Jesus para reinar, para vivenciar de fato tudo aquilo que Jesus veio trazer. O pecado, ele escraviza, e é de uma forma sutil que o inimigo se apresenta, que ele se aproxima, nos convida, nos atrai, nos sugere algumas coisas, nos leva a uma reflexão sobre aquilo, e é interessante que o inimigo sempre faz isso. Ele chama você para fazer algo, depois ele te convida a pensar, analisando, avaliando aquela situação, e aí ele tenta mostrar para você que aquilo lá não é tão ruim assim, talvez até tenha uma pitadinha de errado, mas que não é tão ruim assim. E aí, ao ouvir essa argumentação do inimigo, nós dizemos: então, se não é tão ruim assim, por que então não posso fazê-lo? Conheço alguém da igreja, como alguns argumentos, que faz pior, por que eu então não posso fazer aquilo? E aí a maldade começa a tomar conta daquela vida. E o que nós precisamos compreender, que é muito bem colocado aqui no texto de Romanos, que essa maldade, ela domina, não porque o pecado trabalha por si só, independentemente. O trabalho do pecado sempre está ligado a todo mal, ao pai da mentira, a todo engano, sempre está acompanhado com espiritualidade. Nós não podemos dissociar pecado com espiritualidade, e essa é a grande armadilha na qual muitas pessoas caem, não conseguem compreender a profundidade ou a profunda destruição do pecado na vida do ser humano. Por isso, sempre de novo essa análise rápida e a leve conclusão: mal não vai fazer. E aqui Jesus chega numa cidade, num povoado, e as pessoas estão sim oprimidas, estão sim refém. Talvez nem todas elas tinham a consciência disso. Da mesma forma, nos nossos dias, nem todas as pessoas têm consciência que estão debaixo do jugo de uma espiritualidade. Nem todas as pessoas têm noção da capacidade do pecado em escravizar o ser humano. E por isso, tantas e tantas vezes, tentam viver uma vida de fé, sofrem, praticamente agonizam nessa busca de tentar viver uma vida de fé, e não percebem que talvez sobre aquela família, a sua própria família, por causa de tantos pecados cometidos, da forma leviana de viver, há um jugo, uma opressão, uma escravidão, e acontecem só dificuldades, só desgraças. Se nós vimos aqui no teatro uma representação de que no mundo nós passaremos por aflições, é verdade, mas nós não precisamos estar debaixo dessa opressão demoníaca, dessa escravidão demoníaca. Nós vamos passar por dificuldades, sim, mas nós não precisamos passar vivendo debaixo dessa opressão espiritual. Nós podemos experimentar a libertação.
Há pessoas que buscam a vitória sobre um pecado, sobre uma dificuldade há anos e não conseguem. De alguma forma há ali algo que a segura. Há um pecado não confessado. Há talvez um arrependimento superficial. Ou talvez uma forma leviana de viver a vida. Mas o desejo em ser liberto naquela área é tão grande, mas a pessoa não consegue. Luta, levanta as mãos para o céu e diz: tire isso de mim, Pai querido. E o problema continua, porque essas questões precisam ser arrancadas pela raiz. Se o pecado traz essa dificuldade, se o pecado traz essa destruição, como nós vimos no texto de Romanos, se o pecado traz tudo isso, precisamos compreender que aquelas áreas da nossa vida, nas quais nós não temos vitória em Cristo Jesus, provavelmente sejam áreas em que nós não estamos completamente libertos. Isso vai trazer as suas consequências sobre a nossa vida. Jesus pagou a minha conta, perdoou os meus pecados, me libertou do quê? Da dívida do pecado. Texto de Colossenses, capítulo 2, pode ler todinho o capítulo. Muito profunda a reflexão desse capítulo. Ele nos libertou da nossa dívida, através do arrependimento, da confissão. Ele nos perdoou, nos limpou de toda a injustiça, da contaminação do pecado, as consequências do pecado na nossa vida, como também do domínio do pecado. É isso que Jesus veio fazer. E quando então ele está na casa, provavelmente próxima à casa lá de Pedro, depois de curar a sogra, as pessoas vêm trazendo as pessoas ao entardecer. Jesus tinha isso em mente. Não adianta apenas curar as enfermidades se a questão espiritual desse povo não for resolvido. Não adianta apenas fazer com que o leproso seja limpo, o paralítico ande, se esse povo continua debaixo do pecado, que continua trazendo destruição, enfermidades e dificuldades a esse povo. Não adianta focar só no físico e esperar que de alguma maneira o espiritual se resolva de modo automático. Um outro texto de Marcos capítulo 1, não vou ler o texto agora, em casa você vai lê-lo, trata de uma cura de um leproso. O leproso chega a Jesus e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar dessa enfermidade. E Jesus então olha para ele e diz: eu quero sim, seja curado. E aí Jesus diz o seguinte para ele: vá e se apresente ao sacerdote, porque ele precisava, não de um passaporte sanitário, mas ele precisava de um parecer do sacerdote, para de fato todos soubessem que ele estava declarado limpo. E aí Jesus diz o seguinte: você vai, se apresenta ao sacerdote, para lhe dar esse parecer, mas, vamos combinar um negócio aqui, não conte nada a ninguém, combinado? Agora pare e pense, um homem que estava predestinado, condenado à morte. Na época eles não tinham formas de tratamento para um leproso, e muitas vezes também não era lepra, poderia ter sido um câncer de pele ou algo assim, outra enfermidade, mas eles não tinham esse recurso de cura, e as pessoas que tinham então essas feridas, sabiam que mais cedo ou mais tarde morreriam. Eles eram isolados porque eram considerados impuros, não podiam ter contato com o povo, eram afastados da sociedade, e lá eles viviam, esperando o dia da morte. E esse estava na mesma situação, esperando o seu dia. E quando ele ouve falar de Jesus, ele vai e corre lá e diz: eu vou procurar a minha solução. E aí ele recebe essa palavra de cura, e aí ele vai percebendo
que o processo de cura já concluiu. Precisava agora se apresentar ao sacerdote para ter o laudo. E aí você pode imaginar uma pessoa que estava condenada à morte, que estava contando os dias para morrer, sabia que iria morrer, quando ela recebe essa declaração de cura. Você consegue imaginar, consegue sentir um pouco pelo menos da alegria desse homem, do entusiasmo dele, da euforia? Se fosse eu, você, sairíamos correndo pelas ruas gritando. Eu te daria a liberdade, não te chamaria de louco, porque eu faria o mesmo. Eu sairia pelas ruas aí eufórico. E esse homem então conta para uma série de pessoas o que Jesus fez. E o texto termina dizendo o seguinte: por isso Jesus não pôde entrar mais nas cidades, porque todo mundo estava procurando por ele. Ele ficava mais à margem, ficava mais no lado de fora, não conseguia mais chegar no meio das cidades, porque esse rapaz falou demais. Eu sei que Jesus sabia também que ele não conseguiria ficar calado. Deu a dica, mas ele estava tão feliz que ele saiu pelas ruas contando a todos que encontrava aquilo que Jesus fez. Agora estamos você e eu na mesma situação. A lepra, muitas vezes na palavra de Deus, é colocado como pecado, de uma forma não exata, mas uma insinuação de que o pecado é como a lepra, vai corroendo, vai machucando, vai ferindo, vai levando a gente a perder talvez sensibilidade, depois comandos, a gente vai gradativamente morrendo e espera então a ressurreição. E essa comparação de que o pecado é como a lepra, eu acho que dá um significado importante para as nossas vidas. Se eu sei que o pecado vai me ferir, aprisionar, maltratar, gerar dificuldades e me conduzir até a morte, o dia que o Senhor Jesus falar para mim, realmente você está perdoado, qual deveria ser a minha reação? Qual deveria ser o meu entusiasmo? Qual deveria ser o meu posicionamento? Eu vou continuar brincando com o pecado? Eu vou continuar me ocupando com a maldade? Eu vou ficar longe dela, assim como o leproso que foi curado, não quer mais estar próximo a outro enfermo de pele, para talvez ser contaminado e vai manter distância. Da mesma forma, a nossa posição deveria ser a mesma, ficar o mais longe possível daquilo que nos mata. Jesus tinha essa percepção. Jesus conseguia fazer essa leitura na humanidade. E por essa razão, Jesus se prontificou, por amor, a morrer em nosso lugar. Porque alguém precisa pagar pelo pecado. E o preço dessa paga é a vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus, Ele não apenas diz a nós, você está perdoado, mas Ele carregou, tomou sobre si toda essa enfermidade, toda essa maldade, toda essa morte que deveria estar sobre os nossos ombros, Ele tomou sobre si, para que nós vida completa. Ele fez isso e nós precisamos compreender o que Ele fez. Se Ele declara sobre mim, você está perdoado,
você está livre do pecado, você está livre da maldição do pecado. O meu entusiasmo, a minha gratidão, a minha celebração deve ser exatamente a da liberdade, daquilo que Ele fez por mim, daquilo que Ele fez no madeiro, que é o madeiro da maldição, que na verdade era o meu lugar. Essa morte substitutiva de Jesus precisa ser compreendida. Eu sei que não é fácil compreender isso, mas pense, faça um paralelo com a vida física, e aí você será levado a uma compreensão um pouco mais profunda da espiritualidade de tudo isso. O que Jesus de fato veio fazer, o que Ele veio nos trazer, o que Ele tem a nos oferecer. E aí quando Jesus nos convida a segui-lo, como aqueles outros dois, em outro texto tem 3 que tem lá suas desculpas, ou o seu parecer, e as suas dificuldades de seguir. Assim, muitas vezes o ser humano coloca a sua argumentação, e acha que não é necessário seguir Jesus completamente, acha que tem um meio caminho, parcial, não ser tão radical assim, e tentar viver a libertação completa, de uma forma que não é possível. Aquele que não se arrepende profundamente, aquele que não confessa profundamente, não recebe o perdão, porque um arrependimento forjado, uma confissão parcial, ela não traz libertação, porque a questão do pecado não é só um pedir desculpas, tem lá o seu peso espiritual com as suas consequências de maldição e destruição sobre a nossa vida, e nós precisamos compreender que a isca que o inimigo coloca é o pecado, para que nós sejamos aprisionados debaixo desse jugo. A pergunta que nós precisamos responder nessa noite é a seguinte: temos de fato vivido tudo aquilo que Deus tem nos oferecido? Temos de fato experimentado a completa libertação que Jesus tem para nós? Temos sentido o perdão? Temos experimentado essa reconciliação com Deus, e o nosso espírito começa a ter vontade de conversar com Deus, começa a ter o desejo de estar na presença de Deus, quer gastar mais tempo com Deus? Temos experimentado isso? Ou ainda vivemos debaixo de um jugo, que faz com que precisamos usar da nossa argumentação, para justificar que nós somos filhos de Deus, reconciliados com Ele? Não existe confissão parcial. E a segunda pergunta é a seguinte: o que ainda me falta? Se Jesus veio não só tirar o meu pecado, a minha dor, a minha rejeição, os meus complexos, as maldades como um todo, como também as minhas enfermidades, se Ele veio tomar tudo isso de mim, levou tudo isso na cruz do Calvário, o que ainda me falta? Estou de fato vivendo uma vida completa com Ele? O que me falta ainda? Gente, não é vergonhoso enumerar: me falta isso, isso, aquilo. Não é vergonhoso dizer nessa noite: eu preciso, sim, eu preciso de algo mais. E a terceira pergunta é: o que me impede de experimentar esse tudo de Deus? Aqueles dois que estavam lá perto, um queria uma folga para enterrar o pai dele. O processo era não só enterrar o pai, mas o pai provavelmente era velhinho, precisava acompanhá-lo, e depois mais tarde ele morreria talvez.
E o outro que diz: eu estou pronto, mas talvez não considerava a vida difícil de Jesus. Talvez ele só via os jantares que Jesus tinha na alta sociedade, ou nas pessoas importantes. Talvez via só Jesus caminhando, fazendo milagres, mas não percebia que as raposas têm os seus lugares de descanso, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que me impede de experimentar de fato esse tudo de Deus, essa plenitude que Deus tem para a minha vida? O que me falta ainda nesse processo? Muitas vezes nesses dias próximos à Páscoa, eu tenho meus momentos de reflexão e de análise. E o que eu gosto de fazer, tenho feito isso já muitas vezes, como se fosse um teatro, eu me coloco ao pé da cruz e fico imaginando Jesus sendo crucificado, fico imaginando os ladrões ao lado de Jesus, fico imaginando aquelas mulheres que acompanhavam Jesus por um longo tempo, chorando. Fico imaginando talvez os soldados zombando, os religiosos da época fazendo seus comentários, colocando suas justificativas. Fico imaginando a minha pessoa ao pé da cruz. E quando nós fazemos isso, nós não temos mais orgulho de nada, vaidade de nada. Muitas coisas que nós consideramos como tão importantes, naquele momento, perdem o seu valor, porque nós entendemos o que Jesus fez por nós. Meu desejo nessa noite é que você viva a plena liberdade em Cristo Jesus. Eu creio que esse é o desejo do próprio Senhor Jesus, de Ele olhar para as nossas vidas nessa noite e falar assim: eu quero que que você seja completamente liberto. Eu não quero apenas curar seu corpo, seu problema, sua dificuldade. Eu não quero apenas resolver aquelas questões periféricas da sua vida. Eu quero libertar você. Esse é o desejo daquele Jesus que morreu na cruz por nós naquele madeiro. Vendo a multidão dizendo: perdoa porque não sabem o que fazem. Mas com aquele profundo desejo que todos fossem libertos do pecado, das consequências do pecado, do domínio do pecado, que significa, na verdade, todo o mundo espiritual do mal que escraviza a pessoa. Jesus quer que a crucificação dele não fique sem resposta. Ele quer libertar, hoje, amanhã, para todo sempre. Feche seus olhos. Vamos conversar com Deus. Obrigado Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado por sofrer antes da crucificação a nossa dor, por ser humilhado e desonrado em nosso lugar, por ser ridicularizado por nós. E depois do julgamento, de carregar a cruz, o Senhor foi pregado e houve aquele derramar do sangue que perdoa o meu pecado, que me limpa de toda injustiça, que faz com que eu possa viver reconciliação com Deus Pai e experimente da glória, da majestade, do poder, da ressurreição na minha vida.
Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E se nós enumerarmos de quantas pessoas aqui o Senhor já perdoou tantos pecados, quando nós pensamos, enumeramos, quantas pessoas aqui já foram libertas, Pai, nosso coração se enche de alegria, de contentamento, e uma paz invade o nosso coração. Obrigado por isso. Mas Pai, nessa noite nós também queremos pedir por aqueles que, talvez por não terem confessado seu pecado, não terem se arrependido do fundo do coração, ainda não experimentaram a libertação no Senhor. Pessoas sofridas, amarguradas, pessoas negativas, pessoas que só veem dificuldades, pessoas que talvez há muito tempo não têm sorrido, não têm se alegrado, não têm encontrado significado na vida. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Eu peço que o Senhor derrame sobre esse lugar também o seu poder libertador. Que o Senhor toque essas vidas e estenda a libertação sobre essas vidas que certamente estão buscando a libertação através do arrependimento dos seus pecados, da confissão dos seus pecados, do reconhecimento do seu erro, da sua maldade. Estão prostrados diante do Senhor e dizem: Pai, perdoa o meu pecado, lava-me, limpa-me completamente. E assim o seu poder se manifesta no nosso meio para libertar aqueles que talvez estejam aprisionados ao medo, à ganância, à idolatria, ao egoísmo, talvez aprisionados a uma enfermidade, a um ciclo de pecado. O Senhor conhece o coração de cada um. Nós pedimos nessa noite humildemente aqui, Pai querido, é que haja a manifestação do Teu poder no nosso meio e a libertação dessas vidas. Estenda essa graça sobre esse lugar, Pai. Estenda Teu poder para que todos aqui, Pai, experimentem a libertação nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai cantar essa próxima música. Eu quero desafiar você, se por alguma razão você está sentindo no seu espírito que algo está te prendendo, e aí eu preciso falar algo que é importante, não é motivo de vergonha não, às vezes são pequenas coisas que nos aprisionam, e a gente não consegue a libertação dessas áreas. Talvez essa noite seja uma noite especial para você falar assim: sim, eu quero a completa libertação. Pode até ser que nesse momento a sua mente comece a bloquear, mas em nome de Jesus, o poder de Deus está aqui para liberar você a pensar, avaliar, considerar e ter a liberdade de escolha nessa noite em nome de Jesus. Para você declarar assim: sim, eu quero a libertação sim. E a gente quer orar por você. Quero convidar você a se colocar em pé, fechar os seus olhos. Se você quiser cantar essa música, você pode. Se você quer avaliar a sua vida, você tem a liberdade para isso também. E se você quer que alguém ore por você, se você quer que a igreja ore por você, você pode chegar aqui à frente e nós queremos orar por você aqui no final da música, amém? Sua excelência e seguridade, aquele que a permitir. Cristo não consegue.
vida desmedida, ilimitada vem. Eles pensaram que me fariam recuar. A glória é pesada e a tribulação é leve e já vai passar. Tudo que acontece a mim fará com que o meu Senhor seja conhecido. Mais vale tua vida em mim do que a minha dor. Cristo, não consigo ver mais além que isso. Nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada vem. Somos abatidos, mas não destruídos. Ainda boa obra eu sei. Seu amor é o primeiro e o último em tudo que farei. Somos perseguidos, mas não desamparados. Dor ilumina sua cruz. Esperança irrompe no sangue de Jesus. Eu não consigo ver. Cristo, não consigo ver mais além que isso. Nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada deu. Meu Senhor não dava pra alguém prever. O inocente morre pro culpado ter. Vida verdadeira, infinito amor. Ver a tua face é o maior favor. Gostaria que, se você pudesse acompanhar as pessoas que aqui na frente estão, vamos orar por elas. Se você está numa luta muito intensa e não conseguiu sair do lugar, sinalize para o colega do seu lado, para ele te ajudar a chegar na presença de Deus, chegar aqui à frente. Queremos orar agora e nós cremos que esse Jesus tem graça para cada um de nós. Uma graça que a gente não consegue nem compreender. E Deus vai se manifestar na sua vida agora. Você crê nisso?
colocou diante do Senhor a sua maldade, seu pecado, sua transgressão, Ele vai ministrar a sua vida agora. É algo espiritual que vai acontecer, onde a maldade vai perder a sua força sobre a sua vida, e você vai experimentar a paz de Deus. Vamos orar. Você que tem bênçãos para dar, estenda a sua mão na direção desses queridos aqui. Nós queremos orar pela vida deles agora. Obrigado, Senhor Jesus, que como naquela noite onde as pessoas trouxeram tantas pessoas à tua presença, o Senhor está vendo esses queridos também com coração desejoso de experimentar a libertação do Senhor, Pai. Corações tristes, abatidos, corações talvez cativos, amargurados. O Senhor conhece o coração de cada um que aqui na frente está, Pai. E Pai, nós cremos e nós nos unimos a essas pessoas em oração, crendo que de fato o poder da libertação se manifestará sobre a vida de cada um deles, e eles vão experimentar de fato esse alívio, essa quebra de cadeias, vão experimentar de fato a quebra da culpa, quebra do medo da morte, quebra de talvez alguns laços do passado. E nós cremos nisso, que o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é o suficiente para anular, para cancelar, para quebrar qualquer amarra ou corrente de Satanás, qualquer autoridade que o inimigo teve por algum tempo sobre essas vidas está quebrado agora em nome de Jesus. E a manifestação do teu poder aqui agora para restaurar esses queridos, para libertar esses queridos, para trazer um renovo, um refrigério a essas almas, uma nova esperança, uma nova fé, uma confirmação de que são filhos amados do Senhor, que houve essa reconciliação com Deus Pai e tem livre acesso a Deus, para continuar vivendo a sua vida na autoridade do Senhor Jesus. Pai, o que o Senhor promete a cada um aqui na frente é que o teu poder vai fazer com que eles reinem agora sobre a maldade, reinem agora sobre o pecado, reinem agora sobre Satanás e seus demônios, e que eles podem viver nessa liberdade e autoridade em nome de Jesus. Deus, te agradecemos pelo milagre da libertação, te agradecemos porque o Senhor se torna pessoal a cada um aqui, Pai. Te agradecemos que nós podemos celebrar esse poder da ressurreição na vida desses queridos, e nós declaramos a presença do Espírito Santo sobre essas vidas em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. É importante que você receba a autoridade desse Jesus que habita em você, e que você declare que Jesus Cristo é Senhor, e nessa presença desse Senhor Jesus, você pode vencer todas as batalhas que ainda virão. Você crê nisso? Viva a liberdade em nome de Jesus. Dê um abraço gostoso a quem está perto. Se por alguma razão você precisa de uma oração, você pode falar com um dos líderes, pode chegar para a gente para conversar. Nós estamos à disposição para orar pela sua vida. Deus abençoe você, viva o poder da ressurreição em todo momento, em nome de Jesus, amém. Somos abraçados
abatidos, mas não destruídos, ainda boa obra eu sei. Seu amor é o primeiro e o último em tudo que farei. Somos perseguidos, mas não